TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 22 de julho, e você vai ver a seguir. Tribunal de Justiça mantém suspensa a apreensão de 23 ônibus da TURP. O número de furtos aumenta no mês de junho em Petrópolis. Polícia Civil prende homem em flagrante por perseguição e descumprimento de medida protetiva em Petrópolis. Polícias Civil e Militar prendem 5 suspeitos de integrar organização criminosa no centro de Petrópolis. Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável em Teresópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve suspensa a busca e apreensão de 23 ônibus da TURP Transporte. A decisão foi protocolada nesta terça-feira e negou o pedido do banco Volkswagen, que buscava restabelecer a liminar de recolhimento dos coletivos. O recurso foi apresentado após a Justiça de Petrópolis suspender a apreensão de 23 ônibus da TURP Transporte. A Prefeitura alegou que o recolhimento dos coletivos poderia causar prejuízo na continuidade do transporte público durante a intervenção por parte do Executivo. Com isso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve suspensa a busca e apreensão dos veículos da TURP. A decisão foi protocolada nesta terça-feira e o relator José Assir Lessa Giordani negou o pedido do banco Volkswagen, que buscava restabelecer a liminar que autorizava o recolhimento dos ônibus. O banco Volkswagen é quem move a ação, que cobra uma dívida de mais de 9 milhões de reais em financiamentos realizados pela TURP. Os 23 ônibus permanecem em operação na cidade de Petrópolis. O mérito do recurso ainda será julgado pela primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E o número de furtos aumentou no mês de junho na cidade de Petrópolis. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, o ISP, foram registrados 10 casos a mais, se comparado a maio deste ano. O delegado Ney Loureiro, titular da 105ª Delegacia de Polícia, em entrevista para a nossa equipe, falou sobre a atuação dos agentes na cidade imperial e destacou ainda o trabalho integrado entre as forças de segurança. De acordo com o delegado titular da 105ª Delegacia de Polícia, Ney Loureiro, por Petrópolis ser uma cidade com baixos índices de criminalidade, qualquer evento que saia da normalidade pode levar à sensação de insegurança para a população. Apesar disso, Petrópolis ainda é considerada segura, segundo o delegado. Isso, infelizmente, é um fenômeno que está acontecendo na sociedade. A gente tem percebido que nas cidades ao nosso redor também a criminalidade tem aumentado, esse tipo de delito tem aumentado, mas nós ainda combatemos e nós ainda conseguimos manter os nossos números, nossos índices em pequenos números, né? De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, foram registrados 112 casos de furto em junho deste ano em Petrópolis. Se comparado a maio, houve um aumento de 10 ocorrências do mesmo tipo de crime. No entanto, se comparar com o mês de abril, foi registrada uma queda de 10 casos. Em junho de 2025, foram registrados 123 casos de furto em Petrópolis, número maior do que neste ano. Inclusive, na segunda-feira, dia 20, um turista teve o celular furtado nas proximidades do Palácio de Cristal. Os suspeitos estavam em uma motocicleta e, após o roubo, foram derrubados por populares. Um dos homens foi encontrado dentro do rio Piabanha e preso posteriormente.
Já na terça-feira, 5 pessoas foram presas por uma série de furtos em Petrópolis. Isso não pode sair do nosso radar. Então nós fomos pegos aí com alguns furtos recentes acontecendo no centro da cidade e nós começamos essa investigação justamente para combater, para que isso não aconteça. Ney Loureiro ainda destacou a importância da integração entre as polícias civil e militar. Mas nós temos que conversar diretamente com a polícia militar para que não ocorra. E quando ocorrer, a Polícia Civil, com o policiamento de investigação, começa uma operação, uma investigação complexa, robusta, para que o Ministério Público e o Judiciário possam nos dar as ferramentas necessárias, como aconteceu hoje. E agora, indo para o assunto das ocorrências policiais, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil aqui em Petrópolis pelos crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. A prisão aconteceu depois que a vítima procurou a delegacia para denunciar o ex-companheiro. A repórter Evelyn Carvalhais tem mais detalhes. Segundo a Polícia Civil, a mulher estava na 105ª Delegacia de Polícia, registrando a ocorrência e relatando as ameaças e perseguições sofridas, quando o ex-companheiro apareceu em frente à unidade. De acordo com as investigações, o homem tentou intimidar a vítima e fazer com que ela desistisse da denúncia. Os policiais perceberam a situação, abordaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações, viu? E ainda nesse assunto, 5 pessoas foram presas na manhã desta terça-feira durante uma operação conjunta das polícias civil e militar contra um grupo investigado por furtos, roubos, tráfico de drogas e receptação em Petrópolis. Segundo as investigações, uma mulher de 31 anos, apontada como líder do grupo, recrutava as pessoas para cometer furtos no centro da cidade. O delegado da 105ª Delegacia, Ney Loureiro, contou também para a nossa equipe como funcionava o esquema. De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 31 anos seria a líder do grupo. As investigações apontam que ela atraía as pessoas em situação de rua para cometer furtos e roubos contra lojas e pedestres no centro histórico de Petrópolis. Em seguida, os objetos furtados eram trocados por drogas fornecidas pela própria investigada, que também seria responsável por receber e revender os bens, além de participar diretamente de alguns dos crimes. A investigação começa quando a gente pega os furtadores, né? E aí a gente vai ver quem são os receptadores dessas mercadorias. Geralmente a pessoa furta e para ela angariar dinheiro para que ela possa fazer alguma coisa com essas pessoas. Trocavam esse dinheiro por drogas. Esse dinheiro era usado para comprar drogas. Então essa quadrilha se especializou nessa questão de incentivar esses furtadores, né? E ela fez uma logística de trocar essas mercadorias que eram furtadas na nossa cidade por drogas. Ainda segundo a corporação, a suspeita já é investigada em outros inquéritos em andamento aqui na 105ª Delegacia de Polícia por crimes como roubos, furtos, tráfico de drogas e receptação praticados no município. Durante a ação, os policiais apreenderam 40 pedras de crack e 28 porções de maconha. Além das prisões em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, também foram cumpridos 3 mandados de prisão relacionados aos crimes de furto qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. No local, quando a gente estava fazendo a prisão desses mandados de prisões que foram expedidos pela Justiça, foi encontrado uma certa quantidade de crack e drogas que seriam utilizados para o pagamento dessas réis furtivas. Os 5 suspeitos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e localizar outros possíveis integrantes da organização criminosa. A investigação não para, né? Nós agora vamos começar a ouvir as pessoas, vamos identificar supostas novas vítimas, tentar recuperar o máximo de réis furtiva possível e possível identificação de outros elementos que não tenham sido ainda entrado no radar dessa investigação.
E olha só, gente, mais um crime contra as mulheres foi registrado nas cidades da nossa região de cobertura. Dessa vez, policiais civis prenderam na segunda-feira um homem pelo crime de estupro de vulnerável em Teresópolis. A ação foi realizada por agentes da 110ª Delegacia de Polícia após um trabalho de investigação e monitoramento. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto. A Evelyn Carvalhais volta para trazer mais informações. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu no bairro Agriões, em Teresópolis. Os agentes chegaram ao paradeiro do suspeito após o cruzamento de dados e a análise de informações levantadas pelo setor de inteligência. As equipes monitoraram possíveis rotas de fuga e endereços ligados ao investigado até que ele fosse localizado. O homem foi preso e encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia em Teresópolis, onde permaneceu à disposição da Justiça. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada novamente, Evelyn, por suas informações. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque você vai ver no próximo bloco. Checklist simples pode evitar intercorrências durante viagens nas férias escolares. Bazar da PPO entra na última semana com desconto de até 50%. Casos de vírus sincicial respiratório caem no país, mas Sudeste ainda tem estados em alerta. Internações de idosos por quedas quase dobraram em 10 anos no estado do Rio. Prazo para confirmar dados do ProUni termina na sexta-feira. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta.
E as férias escolares são um dos períodos de maior movimento nas rodovias brasileiras e exigem atenção redobrada dos motoristas. Apenas em 2025 foram registrados mais de 70 mil acidentes, 6 mil acidentes só nas rodovias federais. Diante desse cenário, especialistas reforçam que a segurança da viagem começa antes mesmo de sair de casa, com a realização de um bom planejamento. Viajar nas férias é sinônimo de descanso e de tempo em família, mas alguns cuidados preventivos fazem toda a diferença para que o passeio transcorra com tranquilidade. O período de férias escolares é um dos mais movimentados no Brasil nas rodovias e, por isso, é necessário que os motoristas tenham atenção redobrada para evitar acidentes. Além do cuidado na direção, também é importante que medidas sejam tomadas antes de transitar por longas distâncias, para assim evitar intercorrências. A gente deve checar o nível do óleo do motor, o líquido do arrefecimento, do radiador, o fluido de freio, o óleo de direção hidráulica e a pressão de todos os pneus, principalmente do step. Além disso, é necessário verificar o funcionamento das luzes e dos limpadores do veículo, além de conferir a presença dos materiais de segurança. Não pode faltar numa viagem o seu triângulo, o macaco, a chave de roda, o step em bom estado e, se possível, carregue um kit de primeiros socorros. A especialista aponta que os cuidados antes das viagens não se limitam aos carros e meios de transporte e devem ser adotados também na residência. Um checklist simples pode evitar surpresas desagradáveis. Os primeiros pontos são a retirada de todo o lixo, trancar portas e janelas, fechar os registros de água e gás e desligar os eletrodomésticos da casa. Não é interessante a gente desligar o disjuntor geral. A gente deve mantê-lo ligado, até mesmo por questões de equipamento de segurança que estarão ativados, como câmeras de segurança, alarmes, sensores de presença. Então, a gente desliga os demais equipamentos eletrônicos da tomada. O único eletrodoméstico que tem uma situação diferenciada é a geladeira, dependendo do tempo da viagem. A gente deve desligá-la, porém a gente deve retirar todos os itens dentro dela, deixá-la vazia e manter as portas abertas para que tenha ventilação. Se a gente for viajar por um período curto, de um mês mais ou menos, a gente deve mantê-la ligada, e retirar os alimentos perecíveis de dentro dela para que não tenha odor desnecessário. E olha essa oportunidade, gente. O Bazar de Outono e Inverno da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, APPO, entra agora na última semana de funcionamento. Quem quiser aproveitar as ofertas, tem até esta sexta-feira, dia 24, para comprar roupas, calçados, bolsas e acessórios com descontos de até 50% e, ao mesmo tempo, contribuir com o trabalho desenvolvido pela instituição. O bazar funciona em 2 endereços. Na sede da PPO, na Rua Visconde da Penha, número 72, atrás da Rua Santos Dumont, e na loja da Rua do Imperador, número 842, loja 4, na galeria ao lado do restaurante Spoleto. O público encontra roupas masculinas, femininas e infantis, além de bolsas, sapatos, acessórios e bijuterias com itens a partir de R$ 5,00. Nesta reta final, os descontos chegam a 50%. O estoque é reposto constantemente com as doações recebidas pela instituição, garantindo novidades para quem visita os 2 espaços. Todos os produtos passam por um rigoroso processo de seleção e organização para garantir a qualidade e o bom estado de conservação. Além de ser uma oportunidade para adquirir produtos de qualidade a preços acessíveis, o bazar é uma das principais formas de arrecadação da PPO. A renda obtida ajuda a manter as atividades da associação, que há mais de 30 anos oferece apoio a pacientes oncológicos de Petrópolis. Atualmente, a instituição enfrenta dificuldades financeiras, principalmente para custear o aluguel da casa de apoio, onde funciona a sede e são realizados os atendimentos, por isso o bazar é tão importante. Vale destacar que não há valor mínimo para as compras. O pagamento pode ser feito em dinheiro, Pix e cartões de crédito e débito. Os 2 espaços funcionam até esta sexta-feira, dia 24, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. E agora, mudando um pouco de assunto e falando sobre saúde, os casos de vírus sincicial respiratório, que é a principal causa de bronquiolite em crianças de até 2 anos, estão diminuindo em grande parte do país. A informação é do novo boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz.
Apesar da tendência de queda, a Fiocruz alerta que alguns estados ainda apresentam um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave. De acordo com a Fiocruz, os dados laboratoriais por faixa etária mostram que a redução dos casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças de até 4 anos é impulsionada principalmente pela diminuição das internações provocadas pelo vírus sincicial respiratório em boa parte do país. Ainda assim, a incidência permanece em níveis elevados em alguns estados. 5 unidades da federação apresentam incidência de CIRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com tendência de crescimento no longo prazo. São eles Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Sudeste, Minas Gerais é o único estado que permanece nessa condição. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo já acompanham um cenário nacional de redução das internações associadas ao vírus. Entre jovens, adultos e idosos, a queda dos casos graves é explicada principalmente pela redução das hospitalizações causadas pela influenza A. Já entre crianças de 5 a 14 anos, a diminuição está relacionada principalmente aos casos graves provocados pelo rinovírus. O levantamento também mostra que nas últimas 8 semanas epidemiológicas, a maior incidência de síndrome respiratória aguda grave continua concentrada nas crianças de até 2 anos. Já a mortalidade permanece mais elevada entre outras pessoas com 65 anos ou mais. Enquanto os casos graves nas crianças pequenas estão associados principalmente ao vírus sincicial respiratório, entre os idosos o principal responsável pelas mortes é o vírus influenza A, que possui vacina disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Em 2026, o Brasil já registrou 115.203 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, 60.200 tiveram confirmação laboratorial para algum vírus respiratório, enquanto 39.743 foram descartados e mais de 8.000 casos ainda aguardam resultados dos exames. Entre os casos positivos registrados nesse ano, 40,2% foram causados pelo vírus sincicial respiratório, 30,2% pelo rinovírus, 20,8% pela influenza A, 4,5% pela influenza B e outros 4,5% pelo vírus da Covid-19. A Fiocruz reforça a importância da adoção de medidas de prevenção, como lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e boca ao tossir ou espirrar, evitar contato com outras pessoas ao apresentar sintomas gripais ou, quando isso não for possível, utilizar a máscara. A Fundação também destaca que manter a vacinação em dia continua sendo uma das principais formas de prevenção contra as doenças respiratórias. Ainda nesse assunto de saúde, mas mudando um pouco de tema, um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde revelou que o número de idosos internados por quedas quase dobrou na última década no estado do Rio de Janeiro. Além do aumento das hospitalizações, os gastos com esses atendimentos também cresceram mais de 200% no período. O estudo, baseado em dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, mostra que o número de internações de idosos por quedas passou de 6.912 em 2015 para 13.539 em 2025, um aumento de 95%. No mesmo período, os gastos com essas internações saltaram de 10 milhões e 500 mil reais para mais de 36 milhões de reais, uma alta de 242%. Ao longo dos últimos 10 anos, as quedas de pessoas com 60 anos ou mais resultaram em mais de 106 mil internações na rede pública de saúde do estado. Os gastos hospitalares no período superaram 216 milhões de reais. O levantamento também aponta o aumento da gravidade dos casos atendidos, com maior necessidade de cirurgias, internações em unidades de terapia intensiva e processos de reabilitação. Ao todo, a Secretaria analisou dados de 156 hospitais das redes municipal, estadual e federal entre 2015 e 2025. Entre as unidades da rede estadual, o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, registrou o maior número de internações, com 5.235 casos e custo de cerca de 15 milhões de reais. O estado também conta com o Hospital Estadual Eduardo Rabelo, referência em geriatria, e com um protocolo específico para o atendimento de idosos com fratura de fêmur em hospitais da rede, com o objetivo de realizar a cirurgia em até 48 horas e reduzir o tempo de internação. Para destacar que, segundo o censo do IBGE de 2022, o estado do Rio de Janeiro tem mais de 3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, a segunda maior população idosa do país.
E agora falando sobre educação, os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até esta sexta-feira, dia 24, para comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. A entrega da documentação é obrigatória para garantir a bolsa de estudos. Os candidatos podem consultar o resultado da primeira chamada, divulgada pelo Ministério da Educação na última semana, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao ProUni. A documentação comprobatória exigida está descrita no edital do processo seletivo. A entrega pode ser feita presencialmente na instituição privada de ensino superior para a qual o candidato foi pré-selecionado ou por meio virtual, de acordo com as regras estabelecidas por cada faculdade. Após o recebimento, a instituição deverá fornecer um comprovante de entrega e, se necessário, poderá solicitar documentos complementares. Neste segundo semestre, o ProUni oferece 471.304 bolsas de estudo em 380 cursos de graduação, distribuídos em 879 instituições privadas de ensino superior. Desse total, 219.725 bolsas são integrais, com cobertura de 100% da mensalidade, e 251.579 são parciais, cobrindo metade do valor do curso. O programa também reserva vagas para candidatos que atendem aos critérios das políticas de ações afirmativas. Nesta edição, foram ofertadas 35.365 bolsas para pessoas com deficiência, 188.880 para candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e 247.590 para ampla concorrência. Quem não for convocado nesta primeira chamada ainda terá novas oportunidades. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 5 de agosto, com prazo para comprovação das informações entre os dias 5 e 14 do mesmo mês. Já a lista de espera estará aberta nos dias 26 e 27 de agosto, com resultado previsto para 1º de setembro e entrega da documentação até o dia 14 de setembro. Os candidatos contemplados com bolsas parciais ainda poderão utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para complementar o pagamento das mensalidades, desde que o curso e a instituição ofereçam essa possibilidade. E o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que inclui a educação financeira no currículo dos ensinos fundamental e médio. A proposta prevê que o tema seja trabalhado de forma transversal em disciplinas já existentes como matemática, história e geografia. Pela proposta, a educação financeira passa a estar prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reforçando a obrigatoriedade de sua aplicação nas escolas. Embora o tema já faça parte da Base Nacional Comum Curricular desde 2017, a inclusão na lei busca garantir maior segurança para a implementação do conteúdo ao longo da formação dos estudantes. O projeto também estabelece que cada escola terá autonomia para definir como o assunto será inserido no projeto pedagógico de acordo com a realidade local, sem a necessidade de criar uma nova disciplina ou aumentar a carga horária dos alunos. Além disso, a relatora ampliou o texto original para incluir a promoção da educação fiscal, previdenciária e securitária. Com isso, os estudantes também terão contato com conteúdos sobre a importância dos impostos para o financiamento dos serviços públicos, o funcionamento da Previdência Social e o papel dos seguros. Como o projeto foi modificado pelo Senado, o texto retorna agora à Câmara dos Deputados para a última análise. E você vai ver no próximo bloco. Brasil terá 158.700.000 eleitores aptos a votar em outubro. Registros de fraudes financeiras crescem mais de 10% no primeiro semestre de 2026. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta. E o Tribunal Superior Eleitoral informou na segunda-feira que 158.745.463 eleitores estarão aptos a exercer o direito de votar nas eleições presidenciais de outubro. A Justiça Eleitoral registrou crescimento de 2.291.452, ou seja, cerca de 1,46% em relação ao pleito de 2022. O primeiro turno da eleição geral vai ser realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República. O segundo turno está marcado para ocorrer no dia 25 de outubro e pode acontecer a disputa de cargos de presidente e governador. Os eleitores vão voltar às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos no primeiro turno. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a região norte do país ganhou o maior número de eleitores em relação ao último pleito presidencial. Houve um aumento de 548.944 eleitores, número que representa alta de 4,37% no eleitorado regional. Em 2022, 12.560.410 pessoas estavam aptas a votar. Neste ano, o número aumentou para 13.109.354. O eleitorado no exterior também apresentou aumento de 31,82%. O número de brasileiros que vive fora do país e está apto a votar passou de 697.078 para 918.876 pessoas. E quem está no exterior só pode votar para presidente da República. E ainda nesse assunto, o Tribunal Superior Eleitoral assinou no dia 16 de julho um acordo com as Big Techs para combater a desinformação durante a campanha eleitoral de 2026. A formalização dos memorandos de intenções ocorreu após uma reunião entre o presidente do TSE, o ministro Nunes Marques, e representantes das empresas. As redes sociais aceitaram aderir novamente ao Programa Permanente de Combate à Desinformação nas Eleições. O programa está em vigor desde as eleições presidenciais de 2022 e prevê a prevenção contra a disseminação de narrativas falsas para atacar a integridade das urnas eletrônicas e a legitimidade dos pleitos. Com o novo acordo, serão intensificadas as medidas para combater o uso ilegal de inteligência artificial para manipular vozes e imagens de candidatos. O acordo foi assinado pelas plataformas Google, X, Meta, Kawaii, Telegram, TikTok e LinkedIn, além das empresas de inteligência artificial OpenAI, Eleven Labs e Anthropic. Em março deste ano, o TSE aprovou regras sobre a utilização de IA durante as eleições gerais de outubro deste ano. As normas valem para candidatos e partidos. Os ministros proibiram que provedores de IA permitam, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar. O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores. Para combater a misoginia digital, o TSE também proibiu postagens nas redes sociais
com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia. A Corte Eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários. E o número de indícios de fraudes financeiras no Brasil cresceu 10,26% nos 6 primeiros meses de 2026. Segundo o levantamento de uma empresa especializada em inteligência de dados para o mercado de crédito, foram registrados mais de 9 milhões de casos suspeitos e confirmados de golpes no período. No segundo semestre de 2025, haviam sido contabilizadas mais de 8 milhões de ocorrências. De acordo com a CODE, empresa especializada em inteligência de dados, o aumento dos registros está relacionado principalmente à implementação da Resolução 501 do Banco Central, que ampliou o compartilhamento de informações entre instituições financeiras para fortalecer o combate às fraudes. Pelos critérios do levantamento, os indícios incluem tanto tentativas quanto golpes efetivamente consumados. O estudo foi elaborado com base nas informações do Registro Unificado de Fraudes, uma base colaborativa criada pela CODE para reunir dados compartilhados por instituições financeiras e empresas sobre supostas ocorrências de fraude. O sistema centraliza informações de segurança para identificar padrões de atuação de criminosos, acompanhar o histórico de vítimas e fraudadores e permitir o bloqueio preventivo de operações consideradas suspeitas. Além de apoiar as estratégias de prevenção, o Registro Unificado de Fraudes atende às exigências da Resolução 501 do Banco Central, que tornou mais robusta a troca de informações entre as instituições financeiras. Com isso, tentativas de fraude que antes não eram registradas passaram a integrar uma base única de inteligência, ampliando a capacidade de monitoramento do sistema financeiro. Entre os principais números do levantamento, mais de 9 milhões de indícios de fraudes foram registrados no primeiro semestre de 2026, uma alta de 10,26% em relação ao semestre anterior. O celular foi utilizado em 78% dos casos, tornando-se o principal canal explorado pelos criminosos. As contas correntes estiveram presentes em 94% dos registros e o Pix foi utilizado para a movimentação dos recursos em 85% das ocorrências. O levantamento também mostra que 3 milhões e 100 mil pessoas foram vítimas de fraudes financeiras nos primeiros 6 meses desse ano. Desse total, aproximadamente 799 mil sofreram golpes 2 vezes ou mais, o que representa cerca de 1/4 das vítimas. Os jovens foram os mais afetados. Pessoas entre 18 e 34 anos representam 49,06% das vítimas, enquanto a faixa entre 35 e 49 anos responde por 29,98% dos casos. Homens correspondem a 51% dos registros e mulheres a 48%. Além disso, a maioria das vítimas, 58%, recebe até 2 salários mínimos. E o acesso à internet continua avançando no Brasil. Pela primeira vez, mais de 90% da população com 10 anos ou mais utilizou a rede nos 3 meses anteriores à pesquisa. Os dados são da PNAD Contínua de Tecnologia da Informação e Comunicação, divulgada pelo IBGE. Em 2025, 168 milhões e 700 mil brasileiros utilizaram a internet, o que corresponde a 90,5% da população com 10 anos ou mais. É a primeira vez que o país ultrapassa a marca de 90% de usuários. Nas áreas urbanas, o percentual chega a 91,5%. Já nas áreas rurais, o índice é de 83%. E o percentual de usuários da internet ele vem crescendo, desde 2016, que foi o ano inicial da série. Em 2016 eram 66% de pessoas que utilizaram a internet. Em 2024 esse percentual aumentou para 89,2% e no último ano atingiu 90,5%. A pesquisa também mostra que as mulheres continuam sendo as que mais utilizam a internet no país. Em 2025, 91,1% delas acessaram a rede, enquanto entre os homens o percentual foi de 89,9%. Entre as faixas etárias, o acesso é mais elevado entre adultos de 20 a 39 anos, com percentuais superiores a 96%. Já entre os idosos com 60 anos ou mais, o índice é de 74,5%. Mesmo assim, esse foi o grupo que mais ampliou o uso da internet em relação ao ano passado, com crescimento de 4,4 pontos percentuais. Em 2019, por exemplo, menos da metade dos idosos, 44,9%, utilizaram a internet.
o que representa uma expansão de quase 30 pontos percentuais em um período de 6 anos, de 2019 a 2025. No Sudeste, o acesso à internet segue entre os mais elevados do país, refletindo a maior concentração de infraestrutura e conectividade. No Rio de Janeiro, o uso da rede faz parte da rotina da maioria da população, tanto para a comunicação quanto para serviços e trabalho. Regionalmente, verificou-se que a região centro-oeste, com 93,6% de usuários da internet, ela se manteve com a maior proporção de pessoas que usaram a rede, e ao passo que as regiões norte e nordeste permaneceram com os resultados inferiores das demais regiões. No entanto, a gente observa que ao longo da série histórica tem havido uma importante redução das diferenças regionais de uso da internet. O levantamento mostra também que a internet está cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. Entre os usuários, 95,6% afirmaram acessar a rede todos os dias. Principal finalidade, segundo os entrevistados, continua sendo as chamadas de voz e vídeo, citadas por 95,3% das pessoas. Em seguida, aparecem o envio de mensagens, o consumo de vídeos, o uso das redes sociais e o acesso a músicas, rádio e podcasts. Essas são as atividades que foram relatadas por mais de 80% dos usuários da internet. Mas cabe destacar que algumas finalidades de uso da internet, ainda que não sejam as mais relatadas pelos usuários, elas tiveram uma expansão importante nos últimos anos. Outro destaque é o aumento do uso da internet para serviços essenciais. O acesso a bancos e instituições financeiras já é realizado por 74,2% dos usuários. Mais da metade dos brasileiros também afirmou fazer compras pela internet, percentual que ultrapassou 50% pela primeira vez na série histórica da pesquisa. Outra finalidade que também apresentou uma expansão importante no período foi o uso de serviços públicos pela internet, que apresentou um crescimento de 7,9 pontos percentuais em relação a 2022. Em 2025, mais de 40% dos usuários da internet relataram que acessaram serviços públicos pela rede. Mesmo com o avanço da conectividade, cerca de 17.700.000 pessoas ainda não utilizaram a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. O principal motivo apontado foi não saber utilizar a tecnologia, especialmente entre os idosos. A preocupação com privacidade e segurança também ganhou importância e vem crescendo nos últimos anos, principalmente entre os mais jovens. Um outro dado que vale destacar é que o uso de redes sociais, ainda que tenha tido uma variação positiva em relação a 2022, alcançando quase 85% dos usuários da internet, quando se considera especificamente os estudantes do ensino fundamental, que são pessoas majoritariamente mais novas, observa-se uma queda do percentual desses estudantes que usavam redes sociais. A pesquisa mostra ainda que 89,8% dos brasileiros já possuem telefone celular para uso pessoal, o maior percentual da série histórica. Ainda assim, cerca de 19 milhões de pessoas continuam sem o aparelho, principalmente por não saberem utilizá-lo ou por não considerarem necessário. Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque você vai ver no próximo bloco. Vendas no varejo crescem em maio, mas ritmo da recuperação ainda é moderado. Atividade econômica cresceu 0,1% em maio. Estado reforça fiscalização nas divisas e intensifica combate à sonegação fiscal. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o comércio varejista brasileiro voltou a registrar crescimento em maio, depois do recuo observado no mês anterior. A pesquisa mensal do comércio divulgada pelo IBGE mostra que as vendas cresceram 0,1% em relação a abril. Apesar da recuperação tímida, o setor segue acumulando resultados positivos em 2026. No Sudeste, o Espírito Santo apareceu entre os destaques do varejo ampliado, enquanto o São Paulo registrou queda na comparação com o mesmo período do ano passado. Depois da queda de 1,6% registrada em abril, o volume de vendas do comércio varejista avançou 0,1% em maio, na série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo mês do ano passado, a alta foi de 0,4%. No acumulado de 2026, o setor cresce 1,7%, enquanto nos últimos 12 meses o avanço chega a 1,4%. Esse é um resultado que representa uma estabilidade em relação ao mês anterior. Estabilidade essa que vem depois de uma queda de 1,6% de março para abril. Sendo assim, há 2 meses que o varejo brasileiro não cresce. O resultado foi impulsionado principalmente pelos segmentos de livros, jornais, revistas e papelaria, que cresceram 15,2% frente a abril. Também tiveram desempenho positivo os setores de tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, além de combustíveis e lubrificantes. Em termos setoriais, essa variação de 0,1 na margem teve um balanço com um pendor positivo, já que 5 das 8 atividades obtiveram um crescimento. Todos esses setores aqui já antecipando lá em maio, a Copa do Mundo, com alta nas vendas de álbuns de figurinhas, roupas e também de televisores. Mesmo com a alta registrada em maio, o crescimento ainda é considerado moderado. Os números mostram que o consumo segue em recuperação, mas com comportamentos diferentes entre os segmentos do comércio e entre os estados brasileiros. No ano de 2026, o varejo vem crescendo na maioria do tempo. Um dado que corrobora com essa visão é que no ano o comércio varejista acumula ganhos de janeiro a maio, portanto, da ordem de 2,7% em relação ao mesmo período de 2025. Na outra ponta, os principais recuos ficaram com equipamentos e material para escritório, informática e comunicação,
hiper e supermercados, além de outros artigos de uso pessoal e doméstico. No varejo ampliado, que também considera os setores de veículos, material de construção e atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo, houve queda de 0,2% na comparação com abril e de 0,6% frente a maio do ano passado. Ainda assim, o acumulado do ano permanece positivo, com crescimento de 1,3%. E falando sobre economia ainda, o índice de atividade econômica do Banco Central subiu 0,1% em maio na comparação com abril de 2026. O resultado considera o ajuste sazonal. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,4%, e tendo como base o trimestre, o crescimento ficou em 0,7%. Os números foram divulgados na última sexta-feira pelo Banco Central. Segundo a autoridade monetária, o IBC-BR é um indicador complementar ao Produto Interno Bruto, o PIB. Isso porque, enquanto o PIB oferece uma visão consolidada da economia, o IBC-BR ajuda a entender o momento da atividade econômica. Dessa forma, ele serve como uma prévia da economia do país. As atividades sobre os níveis da atividade econômica têm por base os setores da indústria, de serviços e da agropecuária. No caso da indústria, foi observado o crescimento de 0,4% em maio na comparação com abril. O setor de serviços apresentou alta de 0,1%. Já a agropecuária teve resultado negativo, registrando recuo de 1%. Segundo o Banco Central, a economia brasileira teria avançado 0,2% no mês, caso não fosse o resultado negativo da agropecuária. Além disso, o IBC-BR ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está definida em 14,25% ao ano. E vamos agora para a previsão do tempo desta quinta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura, com o nosso repórter Jonathan Joras. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta quinta-feira. E olha só, o tempo continua firme em toda a nossa região, com predomínio de sol, com muitas nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva e as temperaturas sobem um pouco mais durante a tarde, garantindo um clima mais agradável, sem aquele frio intenso. Mas vamos agora para a nossa previsão do tempo detalhada das cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu permanece com muitas nuvens e os termômetros variam entre a mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o tempo também será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica com muitas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 13 e máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, o dia vai seguir essa tendência. A quinta será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu continua com muitas nuvens e os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 24 graus. E agora, mudando de região, indo para o centro-sul do estado, o tempo também segue estável por lá. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu permanece com muitas nuvens e os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo em Três Rios, o dia também será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu ainda vai estar com muitas nuvens e os termômetros devem variar entre a mínima de 15 e máxima de 29 graus. E essa foi a previsão do tempo para quinta-feira. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com
ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.